A televisão, a literatura, as pessoas têm dificuldade em compreender um Deus que sofre. Isso é revelado muitas vezes no contexto dos super-heróis, no contexto das histórias de mocinho e bandido, no contexto das histórias da guerra e da batalha entre o bem e o mal. Mas será que o Deus da Bíblia é assim? É um Deus que não sofre? É um Deus imune ao sofrimento? O que será que a meditação de hoje fala sobre esse tema? Fica comigo até o fim e vamos ver. De antemão, gostaria de te pedir, compartilhe esta meditação com seus amigos. Ajude outras pessoas também a conhecerem este Deus maravilhoso que se dirigiu do céu para a terra para agir em seu favor. Deus que sofre é o tema da meditação de hoje. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. Isaías 53, verso 3. Em 1954 foram publicados dois manuscritos encontrados no Mar Morto que lembram o relato de Isaías 53. Eles fazem parte do chamado rolo de ação de graças que diz: quem tem sido desprezado como eu? E quem tem sido rejeitado pelos homens como eu? E quem se compara a mim em tolerar, suportar o mal? Quem é como eu dentre os deuses? Eu sou o amado do rei, a companhia dos santos. Quem foi considerado desprezível como eu, e, no entanto, quem é igual a mim em minha glória? Esses manuscritos foram terrivelmente danificados, enquanto os demais estavam normalmente enrolados, levando alguns a suspeitar que isso não tinha sido acidental. Pesquisadores deduzem que os poemas foram propositadamente rasgados e amassados na antiguidade, possivelmente devido ao seu caráter polêmico. A ideia de um Deus sofredor já incomodava naquela época. É notória não somente a semelhança entre Isaías 53, mas também o paradoxo de um servo que sofre incomparavelmente para depois ser glorificado. Além disso, ele é singular entre os homens, pois combina em si o status divino e o humano ao mesmo tempo. Isso era algo inédito. Note a comparação entre a retórica. Quem é como eu dentre os deuses? E o texto de Êxodo 15:11, que diz: Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Parece que o texto foi escrito para falar em primeira pessoa sobre um certo mestre de justiça que poderia muito bem ser o Messias que todos esperavam. O poema se assemelha a uma autobiografia messiânica, semelhante ao Salmo 22, que faz alusão tanto ao sofrimento de Davi quanto ao do Messias. Como podemos observar, a crença em um Deus que se tornou humano e sofreu neste mundo é uma herança polêmica e milenar. Antes mesmo do nascimento de Jesus, já havia aqueles que acreditavam nisso e aqueles que se incomodavam ao ponto de destruir essas ideias. É muito interessante ver como as verdades polêmicas de Deus resistiram ao tempo e dividem a humanidade entre aqueles que as aceitaram e aqueles que a rejeitam. E você, como se posiciona diante da afirmação de que Deus se encarnou, viveu entre nós e morreu para nos salvar? Muitos não aceitam essa posição. Muitos creem até que Jesus foi um mito, mas a Bíblia é clara em afirmar que o Verbo se fez carne, que tudo foi feito por ele. Antes ela diz, né, que tudo foi feito por ele, por meio dele, para ele, e que o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós, cheio de graça e de verdade, com um propósito: salvar a tua vida, restaurar a intimidade perdida entre o homem e Deus por conta do pecado. E esse desejo de salvar, esse desejo de restaurar, foi o que causou a morte de Jesus.
foi o que fez ele escolher se tornar homem, entregar a vida por nós e ressuscitar como penhor da nossa salvação. Quer você aceitar o sacrifício de Jesus pela sua vida? Coloca aí nos comentários. Eu quero. Jesus é meu Salvador. Um grande abraço para você. Nos encontramos amanhã.